segundo tipo de tecido da histologia animal que a gente estuda é o tecido conjuntivo, ou seja, o tecido que vai fazer preenchimento do nosso organismo. Então, onde houver um espaço, ele entra. Não interessa se esse espaço é específico para ele ou não. Se houver uma brecha, ele está lá. Então, justamente para que ele possa ocupar esses espaços todos, ele é dotado de vários tipos de estruturas, de células, de substâncias que ajudam a preencher esse espaço. E aí, esse tipo de tecido, então, ele tem células muito espalhadas, muito espaçadas, não necessariamente presas umas às outras, então não tem mais aquele negócio de célula justaposta. Segundo, o material intercelular é muito abundante, ele é muito grande, tem bastante, ao contrário do tecido epitelial, em que as células eram justapostas e o material intercelular era pouco escasso ou ausente. Ainda, a gente sabe que nesse caso, justamente pelo fato dele estar espalhado por todo o corpo, ele vai ter uma grande diversidade de formas celulares. Tem células para vários tipos de papéis, vários tipos de funções e em vários lugares diferentes. Por isso que nesse caso, o número de células e o formato celular que a gente vai ter são muitos e são distintos. Então, o que acaba acontecendo é que esse tecido vai ser subdividido em 5 grandes grupos, de acordo com os principais papéis que eles vão desempenhar. O primeiro deles, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o responsável, então, por realmente ocupar espaços vazios. O segundo tipo, o tecido conjuntivo adiposo, que além de ocupar alguns espaços vazios, ele tem o depósito de gordura todo do teu organismo. O terceiro, que é o tecido cartilaginoso, que é responsável por formar parte da estrutura elástica que o teu corpo tem. É estrutural, mas é elástico ao mesmo tempo, ele compõe órgãos como nariz e orelha, por exemplo. O quarto tipo, que é o tecido conjuntivo ósseo, que também faz parte da parte de sustentação, só que agora com rigidez e ainda a capacidade de estruturar peças como o tórax, o crânio, a coluna, além de formar células sanguíneas. E por último, o nosso tecido hematopoético ou sanguíneo, que na verdade é uma mistura de fluidos onde nós temos células especializadas em fazer transporte e defesa que circulam pelo nosso composto que é o sangue. Então, são essas as estruturas do tecido conjuntivo. A primeira delas, então, é o tecido conjuntivo propriamente dito. O que significa é o que realmente preenche. Então, nesse caso, ele é um tecido extremamente abundante, né? Ele está espalhado pelo corpo inteiro, especialmente logo abaixo da tua pele. Ainda é um tecido que tem como principal função ocupar espaços vazios e realmente fazer o preenchimento. Então, quando tu levanta o braço e pega aquela pelezinha embaixo do teu braço, aquilo ali é recheado por tecido conjuntivo propriamente dito. Dentro desse tecido, a gente encontra em grandes quantidades substância fundamental amorfa, que é um nome que se dá para um gel que fica ali embaixo desse espaço da pele, que vai ocupar todo esse espaço vazio. É uma substância fundamental e é amorfa porque ela não tem formato específico. Se ela tiver que ficar quadrada, ela fica. Se tiver que ficar redonda, ela fica. Se tiver que achatar, ela achata. Então, dentro dessa substância, dentro desse gel, a gente encontra ainda uma grande quantidade de células com diversificadas funções e ainda a gente encontra uma grande quantidade de fibras proteicas, que são proteínas que têm normalmente um formato mais compridinho, esticado assim, e vão ter papel de ligação, de dar elasticidade, de dar sustentação ou rigidez e resistência, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, o primeiro tipo que nós vamos ter de substância onde nós vamos ter a composição básica do tecido propriamente dito, é a substância fundamental amorfa, que tem entre os seus principais componentes a água, né? A água é a parte mais abundante do corpo, então ela compõe essa substância. Segundo lugar, ácido hialurônico. Terceiro, proteínas puras, proteínas com capacidade de adesão, de grudar nas coisas. Nós temos alguns polissacarídeos puros que vão estar ali abastecendo as células. Nós temos algumas proteínas associadas, proteoglicídios associados a glicídios, e nós temos também alguns tipos de glicídios, como glicosaminoproteínas. Nós podemos ter eles associados a proteínas. Então tem água pura, tem ácido hialurônico, tem proteínas puras, tem glicídios puros, tem proteínas associadas a glicídios e tem glicídios associados a proteínas. Então tem um monte de coisa. Isso tudo compõe a substância amorfa. Mergulhado nessa substância amorfa, nós vamos ter então proteínas que dão uma certa sustentação, para que a nossa pele não ficasse boiando, assim, né? Então para dar uma firmeza nela. Essas substâncias que dão essa firmeza e uma certa sustentação são as fibras proteicas, ou seja, é uma malha, é uma rede de proteínas que tem uma certa elasticidade para a pele poder apoiar em cima, mas que agarram a pele para ela também não ficar bamba demais.
significa que a partir do momento que tu começa a envelhecer, em geral, vai haver uma perda da quantidade dessas proteínas ou da capacidade que elas têm. Então, são 3 os principais grupos de proteínas encontradas dentro dessa substância amorfa, misturada nela, dentro do tecido propriamente dito. A primeira e mais abundante de todas, que corresponde a aproximadamente 30% de tudo que tu tem de proteínas, são as proteínas colágenas, formadas por uma proteína chamada colágeno, que tem uma certa flexibilidade, resistência, fabricadas pelos fibroblastos, fabricadas nos nossos músculos, até mesmo dentro dos nossos ossos. Essas proteínas, elas têm a capacidade de dar uma certa flexibilidade, uma elasticidade na nossa pele, mas não é ela que garante o grande apoio da pele. Podem estar associadas ainda até à formação de tendões que permitem então a movimentação de braços, por exemplo. Além disso, nós vamos ter um segundo tipo de proteína, as elásticas, formadas especialmente por um tipo de proteína chamada elastina. A elastina, ela é de todas as proteínas que o nosso corpo tem, aquela que tem maior resistência, tá? Então ela permite que a gente tenha uma boa capacidade de tração, de puxar as coisas. Essa elastina, ela é uma das que garante então a sustentação da nossa pele. Por isso, por exemplo, se a gente puxa a pele assim, ela tem uma certa capacidade de resistir. Isso quem dá é a elastina. À medida que a gente passa dos 30 anos, a tendência é perder a capacidade de fabricar mais elastina e a pele começa a envelhecer. A partir dos 65, 70 anos, a tendência é despencar a produção de elastina e a pele simplesmente envelhece rápido. Então, essa elastina é a grande responsável então por dar maior firmeza à nossa pele e vai definir o grau de envelhecimento das pessoas. Obviamente, como nós estamos falando de proteínas que são fabricadas dentro do nosso organismo, isso tem muito a ver com a síntese de proteínas que o teu DNA tem pré-programado. Além dessas aí, nós ainda temos um último tipo, chamadas de proteínas ou fibras reticulares. Essas reticulares, elas ao contrário das elásticas, que são muito flexíveis e que têm uma boa capacidade de tração e são muito resistentes, as reticulares elas são as mais inelásticas, as menos flexíveis. Elas normalmente definem o formato de um órgão e acabam fazendo com que aquele órgão não perca aquele formato. Então não tem como ficar remodelando. É o que acontece em boa parte das nossas glândulas, por exemplo, que definem o seu formato a partir desses tipos de fibras. Essa proteína, que define as fibras reticulares, é chamada reticulina, que é um dos tipos de variações do colágeno que a gente tem. Então, nós já vimos que o nosso tecido conjuntivo propriamente dito é formado de substância amorfa, de fibras. Isso é o que preenche, é o que ocupa espaço e é o que dá sustentação. Agora, o que anda vazando, o que anda boiando, o que está disperso no meio desse monte de gel e de fibras de proteínas são as células, que nesse tecido são bem abundantes, tem bastantes tipos celulares diferentes. Então, nesse caso em especial, a gente vai ter como células constituintes presentes dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, em primeiro lugar, fibroblastos. Lembrem que a palavra blasto sempre significa embrionário, significa que é uma célula embrionária que fabrica fibras. Então essa aqui é a que origina toda a parte da substância fundamental amorfa, mais as fibras todas que nós acabamos de falar. Então a origem de mais substância amorfa e a origem dessas fibras todas são os fibroblastos. Então é uma célula fabricante que fica dentro do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Segundo tipo, os macrófagos. Vamos lembrar aqui, ó, fago vem de fagocitose, de comer, e macro significa grande. Então, o macrófago é o grande comilão. Significa que o papel principal dele é fazer muita fagocitose. Então, logo abaixo da tua pele está lotado de macrófago que fazem a primeira barreira de defesa. Então, por exemplo, se eu simplesmente furo com uma agulha a minha pele e entra lá para dentro, se entrar uma bactéria junto, tipo aquelas que causam o tétano, o macrófago vai lá e pum, come. É a primeira defesa que tu tem. Então eles estão espalhados de forma muito abundante por todo o teu corpo logo abaixo da tua pele para poder fazer essa primeira barreira de defesa. Além desses dois tipos de células, nós vamos ter ainda os mastócitos. O mastócito, tá, ele fabrica duas substâncias químicas que na nossa pele tem um papel bem importante, que é o seguinte. Primeiro, a heparina, que tem papel anticoagulante. É o que garante, por exemplo, que os teus vasos sanguíneos não começam a fabricar trombos ou entupimentos, que começam a obstruir vários vasos sanguíneos. Então, é a forma que o teu corpo tem, ou que criou, de evitar que comece a obstruir vasos, certo? Além disso, nós temos a histamina,
que vai definir toda a reação alérgica, como vasodilatação, deslocamento de células de defesa, mudança de temperatura local, inchaço, vermelhidão, dor, tudo isso é pela presença da histamina. Então, todo o quadro ou reação alérgica que tu tem na pele, na superfície, é criado pela liberação da histamina que vem do mastócito. Em geral, superfícies como a pele, por exemplo, tem esse tipo de reação. Então, são reações superficiais. Diferente do que vai acontecer dentro do teu corpo, lá no teu sangue, que pode dar uma reação de choque anafilático e atrapalhar a respiração, por exemplo. Isso normalmente está relacionado a superfícies como a da pele. Então, são alergias de pele ou de superfície. Além, então, dos mastócitos, dos macrófagos e de fibroblastos, nós podemos encontrar ainda o plasmócito. Na verdade, o plasmócito é uma célula transformada. É uma célula que veio lá do sangue, passou pelos vasos sanguíneos num movimento chamado diapedese, que é quando ele migra de um lugar para outro, e aí esse tipo de migração transforma um dos tipos de linfócitos do sangue em plasmócito. Esse vai gerar anticorpos, que são proteínas de defesa que colam dentro do organismo. E aí chegou tipo uma bactéria dentro do teu corpo, esse plasmócito libera o anticorpo vai lá e cola. Quando ele cola nesse indivíduo estranho que entrou ali, ele vai identificar como sendo um tipo de agente patogênico. Então, nesse caso aqui, os anticorpos que são produzidos pelos plasmócitos no tecido conjuntivo propriamente dito têm um papel: marcar agentes estranhos. Lembrando, todo e qualquer tipo de agente estranho dentro do organismo é genericamente chamado de antígeno. Então, esse antígeno que entra ali, esse elemento estranho que passa lá para dentro, ele vai ser reconhecido por causa dessa coisinha que o plasmócito colou em cima do antígeno. Então, se entra uma bactéria e aí esse anticorpo é colado na superfície da bactéria, as células, como é o caso do macrófago, reconhecem: tá vendo aquela coisa lá? É aquele que nós temos que matar, o que está marcado com o anticorpo. Então, são anticorpos de marcação, proteínas de marcação e identificação. Nesse caso, esse processo de marcação e identificação de antígenos, de elementos estranhos dentro do organismo, é chamado defesa humoral. Essa defesa humoral é basicamente para saber o que deve ser destruído. Aí, além dessas principais células que estão dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter alguns outros tipos de células auxiliares. Por exemplo, linfócito. Linfócito, na prática, é um tipo de célula que é lá do sangue. O que ele está fazendo aqui? Auxiliar de defesa. Ele auxilia a comer, auxilia a manter uma resposta imunológica, que é tipo memória imunológica, saber que deve ser destruído quando entrar de novo, e ainda serve para ajudar a produzir esses anticorpos de defesa humoral. Além disso, nós temos também os adipócitos, que são células adiposas, ou seja, do tecido gorduroso. Eles vêm de outros tecidos, como o caso, por exemplo, do tecido de depósito energético, para dentro do nosso organismo, no tecido conjuntivo propriamente dito, para ajudar a fazer alguns papéis, como isolante térmico, evitar que a gente fique trocando calor com a natureza com muita frequência, para a gente não passar frio demais, ou para a gente não morrer de calor muito fácil, e ainda isolamento mecânico. Caso a gente caia e bata, por exemplo, no chão, a gordura que está ali ajuda a amortecer o impacto. Então, por isso que a mão tem essa partezinha mais gordinha, por isso que na sola do pé também tem uma camada mais fofinha, que são as gorduras acumuladas para evitar que a gente sofra lesões ou destrua muito facilmente o nosso corpo. Então, principalmente isolamento mecânico e térmico. Além disso, um último tipo celular, bem comumente encontrado então dentro do tecido propriamente dito, são as células mesenquimais. Essas células mesenquimais são um tipo de célula-tronco. Lembrando, célula-tronco é aquela célula com capacidade de se transformar em outros tipos. Então, cada vez que começa a diminuir plasmócito, ou diminuir mastócito, ou diminuir macrófago, a mesenquimal se transforma nessas outras. Ou seja, ela serve para reposição de outros tipos celulares que estão em quantidades insuficientes, inadequadas ou que precisam aumentar de volume. Então, a mesenquimal é uma célula basicamente de reposição. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele ainda pode ser classificado de acordo com a sua sustentação, resistência, rigidez ou, poderíamos dizer assim, pela organização das suas fibras. Ele vai se subdividir em tecido frouxo e tecido denso. O tecido frouxo, na verdade, é aquele que vai ser muito pobre em fibras proteicas, mas muito rico em substância fundamental amorfa e células. Esse, na verdade, é o que forma a camada que está logo abaixo da tua pele. Esse espaço que tem logo abaixo da tua pele, ele, na verdade, é rico em gordura e espaços, chamado de interstício. Então, ele é formado pelo tecido frouxo.
Nesse caso, é por ali que circula água, gases, moléculas, nutrientes, íons, então anda tudo por esse espaço. Nesse caso, o interstício é o recheio da tua pele, a camada logo abaixo da camada epitelial, é o espaço então que ocupa realmente o espaço logo abaixo da pele, é o que preenche o teu organismo. Já no segundo caso, que é o tecido denso, esse é muito pobre em substância fundamental amorfa e células, mas é extremamente rico em proteínas. E aí, como nós vimos, as proteínas, na verdade, elas podem ser elásticas, reticulares e colágenas. E aí, nesse caso em especial, as elásticas e as colágenas dão maior sustentação e rigidez para as estruturas do nosso corpo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que essas fibras, especialmente as elásticas e as colágenas, se estiverem bem organizadas, dispostas paralelamente uma à outra, quase não cabe água e substância amorfa ali no meio. Então acaba ficando uma estrutura normalmente seca, rígida e organizada. Todas as linhas de proteínas para o mesmo lado. Sendo assim, o tecido denso vai se subdividir primeiro grupo em tecido modelado, onde todas as fibras estão bem organizadas, viradas para o mesmo lado. Ou um tecido não modelado, que é quando as fibras não estão organizadas e fica cada uma para um canto, fazendo com que elas fiquem de forma completamente irregular. Aí qualquer célula pode ocupar esse espaço. Em geral, na formação do modelado, o modelado ele acaba formando uma estrutura mais dura, mais rígida e resistente, com alto poder de sustentação, resistência, rigidez e tração. Nesse caso, o tecido modelado pode formar tendões, que são comunicações entre um músculo e um osso, permitindo então que o músculo puxe, ou seja puxado pelo músculo, e aí o que acaba acontecendo é que isso afeta diretamente a locomoção. E em segundo lugar, os ligamentos, que são estruturas então formadas por, normalmente, fibras colágenas, que vão acabar conectando um osso no outro, prendendo eles para evitar que eles se soltem, como os ossículos que formam a mão ou ainda aqueles que formam o pé. Nesse caso, ligamentos e tendões são formados por um tecido então bem modelado, com muita fibra e pouca água. Já quando a gente tem um tecido não modelado, o tecido denso, rico em proteínas, mas não modelado, ele acaba formando a cápsula, que vai definir o formato que os órgãos venham a ter. Tipo o fígado sempre tem o mesmo formato, por quê? Porque as fibras estão bagunçadas, mas organizadas de forma que as células que ocupam aqueles espaços acabam preenchendo e acabam ficando sempre com o mesmo desenho. O rim é a mesma coisa, o pulmão é a mesma coisa, certo? Então, nesse caso, essa última classificação, ela é uma classificação basicamente de acordo com organização ou não e presença ou não de proteínas. Então, formando o revestimento do nosso corpo, nós temos um combinado de dois tecidos, do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Esse grande órgão do nosso corpo, o maior órgão de todos, é a pele. Então, a nossa pele ela é uma mistura de duas coisas, que são a epiderme mais a derme. Quando acontece isso, então, epiderme mais derme, a gente vai ter, na verdade, um combinado de duas estruturas para formar uma capa protetora do teu corpo. Essa capa serve para proteger do frio, do calor, de intempéries gerais, de arranhões, de pancadas, até mesmo de, vamos dizer assim, de uma entrada de um espinho, então qualquer tipo de lesão. Na verdade, a pele é um órgão grosso que serve para proteger teu corpo do meio externo, tanto de algum agente físico como de agentes patogênicos. Então, ela é formada por dois pedaços. O primeiro pedaço, que é a epiderme, é formado pelo tecido epitelial multiestratificado. Então, são muitas camadas. Sendo assim, se eu tirasse um quadradinho da minha pele, a gente veria que na primeira superfície, que seria essa pretinha aqui onde tem a epiderme, são muitas camadas. Esse é o tecido epitelial. Aí, essa parte então, ela é formada por dois estratos importantes. A camada mais de cima, a mais superficial, que é a camada córnea, ou seja, a mais externa, que secreta a queratina, para a formação do calo, para a formação dos fios de cabelo, para a formação das unhas. Essa camada mais externa, que forma a queratina, é a camada protetora. E aí, em segundo lugar, a camada mais interna, a camada germinativa, que é aquela que fica bem embaixo, formando essa linha verde chamada lâmina basal. É a partir dela que nós vamos ter a fabricação das células que vão dali para cima. Então, o que acaba acontecendo é que essa linha verde, ela contém ali no meio celulinhas chamadas melanócitos. Esses melanócitos, na verdade, são as células que são responsáveis por produzir pigmento na nossa pele. São aquelas responsáveis por produzir a cor que a nossa pele vai ter. Então, elas estão na lâmina basal e dali para cima. Então, quando a gente tem que pigmentar forçosamente, é aqui perto
da lâmina basal, tipo tatuagem, por exemplo. Então, essas camadas superficiais da camada córnea vão sendo removidas com o passar do tempo, à medida que vão morrendo, e as novas, de baixo para cima, vão repondo as camadas superiores. Então, a germinativa é a camada mais interna, forma essa lâmina basal, que é onde ficam esses melanócitos que definem a cor da nossa pele. Tudo isso é a primeira camada. Camada superior córnea, camada inferior a camada basal. Sendo assim, essa camada basal ou germinativa, ela tem contato direto com a camada de baixo, que é a camada da derme, que é a segunda camada que nós vamos ter que compõe a nossa pele. Então, nesse caso aqui, o que acaba acontecendo é que a camada da derme, ela é totalmente feita de tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo, lembrem, recheio. Sendo assim, é dentro desse espaço que a gente vai ter o nascimento dos pelos, a presença de glândulas que vão até lá fora, a presença de vasos sanguíneos que irrigam essa área e, portanto, vão abastecer as camadas de cima, a presença de receptores mecânicos para frio, para calor, para pressão, para umidade, ou seja, todos os neurônios que percebem se está frio, se está calor, quando tu toca uma superfície, se é áspera ou não, eles saem da derme e vão para a epiderme. Então, essa epiderme ela não tem capacidade própria de nutrição, o que vai acabar acontecendo é que toda a parte da derme, através dos seus vasos sanguíneos e difusão de moléculas, é que passa as moléculas para cima. Então, a derme abastece a epiderme. Por isso que se a gente ralar, cortar, só na tampinha da epiderme, a gente não deve sentir dor, justamente pelo fato de não ter neurônios bem lá em cima e também não sangra porque não tem vasos sanguíneos. Então, é na camada da derme que estão as estruturas vivas, que são as partes importantes que transportam moléculas e tal. Aí, da derme para baixo, já não fazendo mais parte da nossa pele, a gente vai ter tecido adiposo. Na verdade, o tecido adiposo é a camada de gordura onde está tudo apoiado. E aí, esse já não faz mais parte da pele. A pele é do adiposo para cima, então é mais na superfície. O adiposo ele acaba sendo importante porque é ele que conecta a pele com os outros órgãos, com os ossos ou com os músculos e todos os outros tipos de tecidos. Então, nesse caso, a pele ela não é um órgão formado por um tecido só. A gente deve cuidar porque ela é formada por dois tipos de tecidos que se combinam para fazer o papel todo de revestimento.